Olá, seja muito bem-vindo ao canal Vencendo pelo Conhecimento. Passo 8. Conte como feita a coisa que você pediu a Deus. É essa questão que faz a distinção entre homens e os meninos. Faz 45 anos que já estou ensinando a fé na palavra de Deus. Sei que dá resultado. Já o comprovei na minha própria vida. Mas sei pela experiência que aquilo que ensino perturba algumas pessoas. Eu não lhes ensino controvérsia. Comprovo pela Escritura tudo quanto eu digo. Não ensino o que penso, ensino o que sei. Depois, deixo as pessoas pensarem por conta própria. Há duas áreas principais em que surge discórdia contra mim. Não tenho espaço aqui para tratar da primeira delas. Mas a outra das objeções principais acha-se bem nisto. Chama aquelas coisas que não existem como se existissem. Um tipo da nossa fé. A fé de Abraão é um tipo da nossa fé. O Novo Testamento fala de Abraão como o pai de todos os que creem, que também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Romanos 4, de 11 e 12. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é de Cristo? Neste caso, você é descendente de Abraão. Não um descendente físico, mas um descendente espiritual, descendente pela fé. Gálatas 3:7. Sabeis, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Nós somos os filhos de Abraão segundo a fé, porque temos o mesmo tipo de fé que ele tinha. Que tipo de fé tinha Abraão? Chamava as coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Alguém diz, sim, mas no trecho fala em Deus ali. É Ele quem chama à existência as coisas que não existem. Em primeiro lugar, se para mim é errado chamar as coisas que não existem como se existissem, seria errado para Deus fazê-lo. Em segundo lugar, por que Deus chama à existência as coisas que não existem? Porque Ele é um Deus da fé. Em terceiro lugar, somos filhos pela fé de um Deus da fé. Devemos, portanto, agir como Deus e chamar as coisas que não existem como se existissem. Os filhos do diabo agem como o diabo. Os filhos de Deus devem agir como Deus. Efésios 5:1. Uma das maneiras de Deus agir é chamar à existência as coisas que não existem. Em quarto lugar, numa boa Bíblia de referências, a referência marginal a perante aquele revela que o texto grego diz como aquele. Noutras palavras, Abraão fez exatamente assim como Deus fez. Chamava as coisas que não existem como se existissem. Era assim a fé que ele tinha. Uma experiência pessoal. Relembrando agora coisas da minha própria vida no passado, agora posso entender claramente como certas coisas funcionavam. Embora que naquela época eu não tenha visto as coisas à luz em que agora as enxergo. Mesmo assim, fui levado pelo Espírito e o Espírito sempre nos orienta de conformidade com a palavra de Deus. Pouco depois de eu ter sido curado e levantado do leito da enfermidade, e depois de ter entrado no ministério, despertei certa segunda-feira de manhã com o lado direito do meu rosto paralisado. Aquele lado era insensível. Podia beliscá-lo, dar palmadas nele e não sentia coisa alguma. Não havia nenhum movimento daquele lado. Quando eu falava, o lado esquerdo da minha boca fazia a totalidade do movimento. Quando eu ria, o cantinho esquerdo da minha boca parecia fazer uma curva que subia até o meu ouvido. Ao deitar-me para dormir na segunda-feira à noite, tive consciência de haver ainda outro problema no assunto.
Um dos olhos não queria fechar-se. Você já tentou adormecer com um olho fechado e outro aberto? Não é fácil. Estendi o meu dedo e puxei cuidadosamente a pálpebra para fechá-la. Devagar, ela voltou a abrir-se. Mas eu já dissera, sei o que vou fazer. Eu era um jovem batista, mas tinha aprendido algo a respeito da cura e já tinha sido curado mediante o poder de Deus ao ler a Bíblia metodista da vovó. Vou para o tabernáculo do Evangelho Pleno, na noite da quarta-feira, e pedirei que o irmão Connor me unja com óleo e ore, e serei curado. Cheguei no culto um pouco atrasado e fiquei sentado atrás de uma congregação numerando cerca de 300 pessoas. Eu estava acostumado a frequentar os cultos deles nas quartas-feiras, de modo que sabia que eles iriam testificar, orar, fazer uma leitura bíblica e terminar reunindo-se ao derredor do altar para orar. Naquela noite, no entanto, tinham tratado de algumas coisas a mais no programa, e o irmão Connor disse: por causa de a hora estar adiantada, simplesmente ficaremos em pé para a bênção final. Estavam para ir embora, de modo que eu ergui a mão e gritei no fundo do salão: irmão, pastor, quero que você ore pela minha cura, por favor. Está bem, disse ele, vem aqui para a frente. Marchei por aquele trilho de serragem entre os bancos e fiquei em pé diante do púlpito, enquanto ele ungia minha testa com óleo, colocou a mão na minha cabeça e orou. Não me lembro até hoje de uma só palavra que ele orou. Eu estava esperando para ouvir aquela palavra, amém. Naquela época, eu não tinha consciência da razão disso. Agora sei que era o meu ponto de contato, o ponto a partir do qual eu iria começar a crer que receberia minha cura. Aqui temos uma consideração crucial a respeito da oração da fé. Ela crê que se fará o que diz e crê que recebi antes mesmo de eu receber a bênção. Marcos 11:24. Chama aquelas coisas que não existem como se existissem. Romanos 4:17. Quando ouvi o irmão Connor dizer amém, eu pela fé ergui a mão e gritei: graças a Deus, a doença se foi. Mesmo quando eu disse aquilo, um canto da minha boca esticou-se, quase até o meu ouvido. Não tinha nenhuma evidência física, nenhuma sensação de cura. Pois bem, alguém poderia dizer: você mentiu a respeito. Não, não menti. Eu estava chamando as coisas que não existem como se existissem. Acho que não há nada falado na Bíblia que é tão difícil para a maioria dos cristãos praticarem. Muitas pessoas honestas acham que estariam mentindo se assim fizessem e têm receio de fazê-lo. Mas pense por um momento. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Hebreus 6:18. Ele é a verdade e não pode mentir. Em Romanos 4:17, diz que Deus não pode mentir. Chama à existência as coisas que não existem. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Versão Almeida Corrigida. Se quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem, ele não está mentindo, logo, quando eu chamo as coisas que não são como se já fossem, não estou mentindo. Apocalipse 13:8 diz que Deus chamou Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, milhares de anos antes de acontecer. Efésios 1:4 diz que fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo e nem sequer tínhamos nascido. A Bíblia relata que Deus disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Gênesis 17:5, Romanos 4:17. Ele não disse: eu vou fazê-lo. Abraão e Sara não tinham filhos e nenhuma possibilidade de tê-los. Eles estavam com 100 anos e ela com 90. Era impossível segundo as leis da natureza. Mas Deus não disse: eu vou fazer isso. Deus chamou as coisas que não eram como se já fossem. Ele disse: eu já o fiz. E Abraão creu como Deus.
Ele chamou as coisas que não eram como se já fossem. Quando os cristãos puderem ser persuadidos a dar este passo de fé, obterão resultados. Quando gritei, depois de irmão Connor ter orado, graças a Deus a doença se foi, eu estava sendo como ele e chamando as coisas que não são como se já fossem. O irmão Connor disse: é assim que Jesus faria, e pediu que eu fizesse a oração final. As pessoas vinham correndo para a frente e diziam: o Senhor realmente curou você, Kenneth? Certamente o fez. Seu rosto ainda parece torcido. Você se sente um pouco diferente? Não que eu possa perceber. Você não parece diferente e você diz que não se sente diferente. O que faz você pensar que o Senhor curou? Eu disse: não o penso, eu o sei. O que leva você a dizer isto? A palavra me leva a dizê-lo. A palavra diz que eu estou curado e creio nisso. Estou usando a cura como uma ilustração, mas os princípios da fé são assim em qualquer âmbito, espiritual, físico ou material. No que diz respeito às necessidades financeiras, por exemplo, aprendi a chamar as coisas que não eram como se já fossem, e assim se tornaram. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Gostaria de poder gritar aquilo do alto dos telhados de todas as casas do mundo. Vários pares de jovens foram andando para casa depois daquele culto da quarta noite. Kenneth, o Senhor realmente o curou? Persistiam. Claro que sim. Notamos que ao passarmos debaixo de um poste de iluminação, que quando você riu, um lado da sua boca se moveu e o outro não. O que leva você a pensar que foi curado? Não penso isso, eu já o sei. Não entendemos tal coisa. Eu não a entendo tampouco, respondi. Mas Jesus não disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, se vós o entenderdes, será convosco. Não, Jesus disse: crede que recebestes e será assim convosco. Dentro em breve, os demais pares foram nas suas respectivas direções e eu acompanhei a jovem que estava comigo até a porta da casa dela. Ela me convidou a entrar e chamou a mãe dela para a parte da frente da casa. Ajeitando-me para de deixar debaixo da luz, ela disse: mamãe, quero que examine o rosto do Kenneth. Quando ela e a mãe eram mulheres baixinhas, tanto ela quanto a mãe eram mulheres baixinhas. Não consegui refrear-me de rir quando elas olharam para cima para examinar atentamente o meu rosto. Quando ri, meu rosto se contorceu. Sinto-me boba, disse a mãe dela. O que é que deveria estar procurando? O rosto de Kenneth tem uma aparência algo diferente do que quando saímos da igreja? Nada que eu possa perceber. Por quê? Ora, ele pensa que está curado. Imagina, eu disse. Não penso que estou curado. Sei que estou curado. Você percebe? Eu estava chamando as coisas que não são como se já fossem. Estava agindo do mesmo modo que Deus. Ele deseja que hajamos como Ele. Se fazer assim é pecado, logo Deus é o maior pecador do universo. Já há milhares de anos que Ele está fazendo assim. Não é pecado pôr em prática a palavra de Deus. Trata-se de sermos humildes. Nós nos humilhamos e andamos à luz da palavra de Deus. Devemos andar por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. A vista nunca chama as coisas que não são como se já fossem. Andar pelo que vemos significa andar segundo a razão. A razão nunca chama as coisas que não são como se já fossem. A vista anda de acordo com aquilo que vê. A vista anda segundo aquilo que os sentidos físicos lhe dizem. Diz: se eu o vejo, se eu o sinto, então crerei, já que o tenho. Tal atitude não agrada a Deus. É impossível agradar a Deus assim. Hebreus 11:6. Não é fé. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem.
A fé é a certeza, a substância, o fundamento, a confiança de coisas que se esperam. É a evidência de fatos que se não veem. Muitas vezes, durante esses últimos 45 anos, tenho continuado minhas atividades com sintomas físicos que pareciam desmentir meu testemunho. O diabo dizia à minha mente: "Você está mentindo." Mas eu respondi ao diabo: "Minha fé está dando substância aos fatos que se não veem. Minha fé é a certeza deles. Não vejo a cura, nem a sinto, mas minha fé já a transforma em certeza." Enquanto eu continuava a fazer aquela confissão e a louvar a Deus, ela veio a ser certeza substancial. No momento em que a oração é feita, naquele mesmo momento, você deve chamar as coisas que não são como se já fossem, ainda que no caso da cura, a doença pareça progredir e piorar. Mantenha firme a sua confissão de fé, chamando as coisas que não são como se já fossem. Naquela noite, há muitos anos, aquela jovem colega minha disse: "O irmão Connor não orou a oração da fé, e aí está o problema." O próprio fato de o irmão Connor me ter ungido com óleo de sua igreja sempre conservar uma garrafa de azeite no púlpito demonstrava que eles acreditavam em Tiago 5,14. Foi por isso que eu, como batista, tinha ido para lá ao invés de para minha própria igreja. No cômpulo final, você entende, é a minha fé que determina a extensão da minha bênção. Jesus disse a 2 cegos: "Credes que eu posso fazer isso?" Quando responderam: "Sim, Senhor", ele tocou-lhe os olhos e disse: "Faça-se-vos conforme a vossa fé." Mateus 9, 27 e 29. Eu disse a Imógena: "Fui curado pela fé, e na próxima vez que você me vir, você mesma reconhecerá o fato." Eu sabia que a manifestação forçosamente haveria de surgir logo. Naquela noite, enquanto eu ficava deitado na cama, um olho estava fechado e o outro aberto. O diabo disse: "Você não está curado. E agora você se deixou passar por bobo diante de todo mundo." Eu disse: "Seu diabo, eu vou continuar deitado aqui mesmo, louvando a Deus até adormecer." Já era depois da meia-noite. Comecei, pois, a louvar ao Senhor, dizendo: "Quero agradecer-te, Senhor, porque nesta noite fui curado." Quando despertei na manhã seguinte, meu rosto estava tão endireitado como está hoje. Depois do café da manhã, fui para a casa de Imógena. Sorri para ela com o rosto em perfeita ordem. "Muito bem", disse ela. "Vejo que você obteve a sua cura." "Sim", disse eu. "Foi ontem à noite, quando o irmão Connor me ungiu e orou por mim." "Você não estava curado quando saiu daqui", ela insistiu. Se eu tivesse procurado ficar curado na base da fé dela, a cura nunca se teria concretizado. Ela acreditou na cura quando a viu. Confissão. Algumas pessoas, que Deus tenha paciência com elas, nunca diriam as coisas que dizem se lessem a Bíblia. Mas você percebe, não estão por dentro da Bíblia. Não estão no espírito, estão no raciocínio humano natural. Algumas pessoas lhe dão o nome de dimensão dos conhecimentos segundo os sentidos. Alguns dizem: "Não há conteúdo naquele negócio da confissão." Se não há conteúdo na salvação tampouco. Pare e pense a respeito. Foi assim que você foi salvo. A Bíblia diz: "Com a boca se confessa a respeito da salvação." Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A justiça aqui significa ter a condição certa diante de Deus. Ninguém pode endireitar-se sozinho à sua situação com Deus. Jesus, mediante a sua morte, sepultamento e ressurreição, nos tornou justos diante de Deus. A pessoa crê naquilo que o seu coração, porque a Bíblia lhe conta a respeito. Então, com a boca, com o quê?
Com a boca, a confissão é feita para a salvação. Você pode interpretar Romanos 10:10 da seguinte maneira: com o coração, o homem crê que é justo diante de Deus, porque Jesus morreu, carregou os seus pecados, foi feito pecado por ele e ressuscitou dentre os mortos. Com a boca, o homem confessa que é salvo. A pessoa tem de confessar que é salva antes mesmo de o fato se consumar. Se não confessasse, a fé não participaria do assunto. É a sua confissão que a leva a existir. O novo nascimento baseia-se na fé, baseia-se na confissão. Qualquer pessoa tem um mínimo conhecimento da Bíblia sabe disso, mas o número grande demais de cristãos querem parar aí mesmo. Precisamos ter consciência de que qualquer coisa que recebermos da parte de Deus vem a nós da mesma maneira. Deus é um Deus da fé. Nós somos filhos pela fé. É sempre com o coração que o homem crê e com a boca que a confissão é feita, para não somente para o novo nascimento, mas para a cura divina, para o batismo no Espírito Santo, para as respostas à oração. Agradando a Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O pecado é desobedecer a Deus. A santidade é simplesmente obedecer e agradar a Deus em todas as coisas a todo o tempo. Uma das partes da vontade de Deus, e as pessoas querem estar na vontade de Deus, é que chamemos as coisas que não são como se já fossem. Essa atitude honra a Deus, porque estamos crendo na sua palavra sem evidências externas. Assim agradamos a Ele. Ficamos numa atitude de fé para receber grandes coisas da parte de Deus. A vasta maioria dos cristãos que testificam, quero que a minha vida agrade ao Senhor, estão pensando na conduta certa e nas boas obras. A Bíblia ensina a conduta certa e as boas obras, mas você pode ter conduta certa e boas obras e ainda não agradar a Deus. Em nenhum lugar a Bíblia diz: sem conduta certa e boas obras é impossível agradar a Deus. Não foi aí que Deus colocou a ênfase. O que ele disse mesmo foi: sem fé é impossível agradar a Deus. E Smith Wigglesworth disse: há algo na fé em Deus que o leva a deixar de lado 1 milhão de pessoas simplesmente para chegar a você. Conte como já foi feita a coisa que você pediu. Siga nos passos daquela fé do nosso pai Abraão, que seguiu nos passos da fé divina. Chame aquelas coisas que não são como se já fossem.